Queridos alunos, vamos lá para a nossa revisão, na verdade a resolução da nossa lista, né, da A2S1, a segunda prova do ano. Queria pedir um favor para vocês antes de começar a falar, antes de começar a fazer qualquer coisa aqui, que é o seguinte: essa live ela precisa chegar a todo mundo. Então, precisava que vocês enviassem isso aqui no grupo da sala, para todo mundo que vocês conhecem, para que ninguém perca essa lista de revisão, tá bom? Outra coisa que vocês me pontuaram é que a lista de revisão da prova passada estava muito distinta da prova, né? Eu expliquei para alguns, mas eu queria dizer mais uma vez, né? Que a lista da última prova foi difícil de ser elaborada, porque o conteúdo era muito amplo. A gente trabalhou notação científica, operações com notação, ordem de grandeza. Então ficou realmente difícil de fazer uma lista mais direcionada. Então, ao meu julgamento, essa lista de exercício ela está uma lista de exercício mais bem contextualizada em relação à prova, porque nós temos um conteúdo mais claro, movimentos, retilíneos, uniforme ou variados e os tipos de quedas e lançamentos. Beleza? Então é isso. Peço isso no início. Vamos lá. Vamos resolver. Bom, deixa eu ver se está funcionando. Não, não está, né? Calma aí. Vou passar vocês para lá. Aí, boa. Maravilha. Então, pessoal, vamos lá. Essa aqui é a lista, vou tentar fazer no determinado espaço aqui, né? Para caber certinho. Enfim. Primeiro ponto aqui. Um automóvel desloca-se com a velocidade de 20 metros por segundo a partir do instante T0. Seu motorista aplica os freios até parar. Admitindo uma aceleração constante de 4 metros por segundo, a distância percorrida desde a aplicação dos freios até a parada do carro é D. Vamos lá. Minha sugestão para vocês é ler a questão, entende o que está sendo dito e depois vamos anotar os dados, né? Então, a velocidade inicial do carro ela é de 20 metros por segundo. A desaceleração, no caso vai ser uma aceleração negativa de 4 metros por segundo ao quadrado. Como é até parar, a velocidade final é zero. O tempo eu não sei. E eu também não sei a posição, né, o ΔS, que é o que ele quer descobrir. Bom, pessoal, pela maneira que a questão está construída, a gente já tem uma pista de qual equação utilizar. No caso, a gente tem as equações, as três equações que a gente tem do MRUV, vou colocar aqui nesse espaço, vai ser V igual a V0 mais AT, que é a função horária da velocidade, S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2, e V ao quadrado igual a V0 quadrado mais 2A ΔS. Nesse espacinho aqui, vamos lá. Como eu não sei o tempo, qual equação eu me sinto inclinado a utilizar? Me sinto inclinado a utilizar a equação de Torricelli. Então vamos lá. Velocidade final, zero. Estou trazendo para cá, tá? Zero. Igual a velocidade inicial ao quadrado, que é 20 ao quadrado, mais 2 vezes menos 4 vezes ΔS. Então vai ficar zero igual a 400 menos 8 ΔS. Passa tudo isso aqui para o outro lado da equação, fica positivo. 8 ΔS igual a 400. ΔS igual a 400 sobre 8, que é a mesma coisa que 200 sobre 4, que é a mesma coisa que 100 sobre 2, que vai dar 50 metros. Beleza? Então, o carro ele demora 50 metros para frear. O gabarito dessa aqui é essa aqui. Certo? Boa. Próxima questão. Um motorista entra em um túnel a 10 metros por segundo. A partir desse instante, acelera uniformemente. Chegando ao final do túnel com velocidade de 26. Qual o comprimento do túnel? Olha, eu não vou repetir as equações porque elas já estão ali em cima. Mas olha, eu sei o tempo que isso aqui acontece? Não, não sei o tempo. Então, eu me sinto inclinado a fazer o quê? Utilizar a equação de Torricelli, que vai funcionar. Mas primeiro vamos anotar os dados, né? A velocidade inicial aqui nesse caso é 10 metros por segundo, que é a velocidade que ele entra no túnel. Velocidade final, ele fala pra gente que é 26 metros por segundo. E a aceleração é positiva, de mais 2 metros por segundo ao quadrado. Não sei o tempo e não sei o ΔS. Vamos lá. Então, utilizando a equação de Torricelli, ficamos com V ao quadrado igual a V0 quadrado mais 2A ΔS. Velocidade 26 ao quadrado, 10 ao quadrado mais 2 vezes 2 vezes ΔS. Opa! Então, vamos por partes. 26 ao quadrado. Professor, não sei fazer. Vamos com calma. 26 vezes 26. 6 vezes 6, 36 sobre o 3. 2 vezes 6, 12. Mais 3, 15.
0. 2 vezes 6, 12, sobe 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, 6, 7, 6. Então, aqui ficamos com 676. Aqui 100 e aqui mais 4 ΔS. Se eu passar o 100 para o outro lado, ele vai ficar negativo. Então, subtraindo 676 menos 100, ficamos com isso aqui. Então, ΔS vai ser igual a 576 sobre 4, que é a mesma coisa que 288 sobre 2, que é a mesma coisa que 144 sobre 1. Então, 144 metros. Beleza? Qual o comprimento do túnel? 144 metros. Professor, eu poderia fazer de outro jeito essa questão? Eu poderia calcular o tempo e depois a posição pela função horária da posição, que é essa aqui? Certamente, poderia sim. Tá bom? Então, vamos para a próxima. Sobre a questão anterior do motorista no túnel, motociclista, quanto tempo ele levou para atravessar o túnel? Olha, eu posso utilizar qualquer uma dessas duas equações, ou essa ou essa. Vou utilizar a mais simples, né? A função horária da velocidade é mais simples. Então, V, vou fazer de aqui, V preto. V é igual a V0 mais AT. Então, velocidade final. Bom, lembrando, final era de 26 metros por segundo, inicial era de 10 metros por segundo, aceleração era de 2t. Passo 10 para esse lado que está positivo, ele vai ficar 26 menos 10 igual a 2t. Vai ficar, então, 16 é igual a 2t. T igual a 16 sobre 2, que dá 8 segundos. Beleza? Mais um item gabaritado aqui. Olha só que curioso, a gente fez a questão em menos de 6 minutos, a gente já fez as 3 primeiras questões. Então, você vê que eu não estou indo num ritmo muito rápido, é o meu julgamento, mas as questões estão no nível ok. Vamos lá, questão 4. Um atleta, ao disputar 100 metros rasos, consegue cumprir o percurso em 10 segundos. Considerando que o movimento é retilíneo uniformemente acelerado a partir do repouso da origem do espaço, o gráfico que melhor representa a velocidade de escala do atleta em função do espaço percorrido é... Galera, essa questão aqui é uma baita pegadinha. Por quê? Esse gráfico é um gráfico que eu não trabalhei muito com vocês em sala. Por quê? Eu julguei não ter uma relevância muitíssimo grande assim. É um gráfico mais incomum, que é um gráfico velocidade e espaço. A gente falou de velocidade tempo e posição tempo. Galera, qual é a função que vai determinar o gráfico velocidade-espaço? É a função, a equação de Torricelli. V ao quadrado igual a V0 quadrado mais 2A ΔS. Porque aqui você coloca velocidade em função da posição. Então, a função que está por trás desse gráfico é essa. Vamos lá. E ele pergunta qual é o gráfico que determina melhor a situação. Seguinte, nesse gráfico, galera, a gente tem que fazer a seguinte análise. A análise que a gente precisa fazer é a seguinte. Quando uma pessoa parte do repouso, que foi o caso desse atleta que está correndo, ele parte do repouso. A velocidade dele no início é alta ou é baixa? É baixa. Conforme o tempo passa, a velocidade vai ficando cada vez o quê? Cada vez maior. Só que nos últimos metros, você concorda que a velocidade vai estar muito alta? Sim. Então a velocidade foi crescendo cada vez mais. Então a velocidade cresce de maneira linear, certo? Então, mas para isso a gente precisa fazer a seguinte análise. Continuando aqui, perdão. Eu tive que pausar aqui, na verdade nem sei onde é que eu estava. Me perdoem. Então vamos desenvolver isso aqui. Galera, eu preciso calcular qual é a aceleração nesse caso. Só que, se eu for usar a equação de Torricelli, eu não sei qual é a aceleração, porque eu não sei qual é a velocidade final. Então, na verdade, eu vou ter duas variáveis. Então, eu vou partir aqui para função horária da posição. S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado dividido por 2. Então, ó, a posição final é 100 metros, a posição inicial é 0, a velocidade inicial é 0, a aceleração não sei, e o tempo que ele demora, ele fala aqui no enunciado que foi 10 segundos. Então, vou colocar aqui 10 ao quadrado dividido por 2. Vai ficar 100 é igual a 100 sobre 2, 50A. Então, a aceleração vai ser 100 sobre 50, que dá, corta aqui, 10 sobre 5, 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Se a aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado, se eu jogar na equação V igual a V0 mais AT, a velocidade final vai ser velocidade inicial 0, 2 e o tempo foi 10 segundos, então a velocidade final tem que ser quanto? 20 metros por segundo. Com isso, a gente já pode ir riscando algumas questões aqui. Vamos lá.
Quais são as questões que a gente vai riscando? As questões que não têm a velocidade 20 metros por segundo. Essa aqui está errada, essa aqui está errada, essa aqui está errada. Porque a gente sabe que a velocidade foi 20 metros por segundo. Então, a gente precisa fazer a seguinte análise aqui. Olha só, a velocidade, conforme o espaço vai aumentando, a gente precisa entender o quê? Precisa entender se a velocidade ela começa variando muito rápido e depois vai decrescendo, ou se a velocidade começa variando um pouquinho e vai aumentando cada vez mais. Então, eu vou fazer uma seguinte análise. Eu vou pegar um determinado intervalo aqui no início. Olha só, vou fazer da seguinte maneira. Essa questão é um pouco complexa. Eu vou fazer a seguinte análise. Se eu pegar esse intervalo aqui, vamos colocar daqui até o segundo 50. Até o segundo 50, a velocidade ela aumenta muito ou pouco? Ela aumenta muito. E até o segundo 50 aqui, a velocidade aumenta pouco. Então, qual dessas duas questões elas fornecem para a gente melhor uma informação do gráfico? Bom, se a pessoa parte do repouso e vai aumentando a velocidade gradualmente, essa alternativa aqui, ela me parece mais coerente. Por quê? Porque a velocidade vai aumentando com o tempo. Desse caso aqui, a velocidade já começa aumentando muito, né? Então, a pessoa parte do repouso. Não faz sentido. Então, essa alternativa ela vai se tornar incorreta por conta disso. É difícil de explicar, mas é porque a velocidade ela já não aumenta tanto no início. O cara vai sair do zero e ele começa a progredir na velocidade gradualmente. Então essa alternativa, essa B no caso aqui, ela parece mais coerente. Beleza? Eu não sei nem se está como letra B aqui. Eu acho que só coloquei, né? Enfim, mas ficaremos com essa. Essa é uma questão difícil, galera. Como eu falei, ela se refere a um gráfico velocidade e posição, tá bom? Então, enfim, essa questão, na verdade, quando eu coloquei ela, eu confesso que eu tinha me atentado imaginando que pudesse ser um gráfico velocidade e tempo. Porque aqui está escrito 100S, eu imaginei que fosse um gráfico velocidade e tempo, né? Mas agora que eu fui perceber isso. Enfim, vamos para a questão 5. Um corpo é abandonado do alto de uma torre de 125 metros de altura em relação ao solo. Desprezando a resistência do ar, admitindo G igual a 10, qual é o tempo gasto para atingir o solo? E qual velocidade ao atingir o solo? Então, vamos anotar os dados. Vou fazer um desenhozinho aqui. Um corpo é abandonado. Então, vamos colocar aqui. Desenhar de qualquer jeito. Desenhar abandonado de uma torre de 125 metros. Então, vamos lá. Vamos anotar os dados primeiro, né? Coisas que ele te pergunta na questão. Ele pergunta qual é a velocidade final e qual é o tempo. Duas coisas que eu não sei. Velocidade inicial, eu sei, porque o corpo é abandonado, então a velocidade inicial é 0. Esse aqui é o famoso movimento de queda livre. Beleza. A aceleração aqui é a da gravidade, que é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Boa. O que mais eu tenho de informação? Que a altura, ou ΔS no eixo Y, vai ser igual a 125 metros. Beleza. Então, ó, esse aqui claramente é um MRUV. Vamos ver, eu sei o tempo? Não. Então, se eu não sei o tempo das três equações que eu tenho lá, que eu vou repetir todas aqui sem problemas. S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2 e V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Qual equação aqui me parece mais coerente de utilizar? A primeira não, porque eu não sei a velocidade inicial, final e nem o tempo. Então, essa aqui não vai me resolver. Essa próxima aqui, essa do meio, parece boa. Ela vai me fornecer justamente o tempo. E a de baixo não vai me servir porque, na verdade, vai me servir para encontrar a velocidade, né? Então, eu posso utilizar duas equações diferentes. Não, na verdade, não. Essa aqui não vai servir, não, porque eu não sei o tempo, agora que eu reparei. Ou ela vai me fornecer o tempo. Não, vai me fornecer o tempo. Então, vamos usar essa aqui, a função horária da posição. Então, vai ficar S igual a S0, que é, no caso, a altura, né? Então, vai ficar 125 metros igual a velocidade inicial, que é 0, mais... Por que mais? Porque na descida a gravidade ajuda. Então, mais 10 t ao quadrado sobre 2. t ao quadrado sobre 2, 10 sobre 2, né? Dá 5. Então, t ao quadrado vai ser 125 sobre 5, que dá 25. Então, t vai ser raiz de 25, que dá 5 segundos. Então, eu encontrei 5 segundos. Agora, eu posso utilizar esses 5 segundos aqui para encontrar a velocidade por meio dessa, né? Vou fazer uma barra aqui.
V igual a V0 mais AT. V final vai ser 0 mais a aceleração, que é 10 vezes 5, que dá 50 metros por segundo. Então, 5 segundos, 50 metros por segundo. Vamos ver se temos uma alternativa assim. 5 segundos, 50 metros por segundo. Até agora, a única questão mais cabreira assim é aquela questão dos gráficos, né? Um paraquedista radical pretende atingir a velocidade do som. Para isso, seu plano é saltar de um balão estacionário na alta atmosfera, equipado com roupas pressurizadas. Como nessa altitude o ar é muito rarefeito, a força de descendência do ar é desprezível. Suponha que a velocidade inicial do paraquedista em relação ao balão seja nula, que a aceleração da gravidade seja igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A velocidade do som nessa altitude é 10 metros por segundo. Qual a distância percorrida por ele no intervalo até ele atingir a velocidade do som? Bom, então vamos lá. Velocidade inicial, vou fazer de azul aqui. Velocidade inicial, 0, parte do repouso. Velocidade final, ele quer chegar até os 300 metros por segundo. A gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E eu não sei o tempo e não sei a posição, o ΔS, né? Mas ele quer calcular o ΔS, a altura, né? O quanto que ele cai. Então, dessas equações aqui, para não precisar copiar de novo, qual que vai me fornecer a posição se eu não sei o tempo? Torricelli. Então, vai ficar V ao quadrado, V0 quadrado mais 2A ΔS. Velocidade final, 300 ao quadrado, 0 mais 2 vezes 10 vezes ΔS. 300 ao quadrado dá 90000. 20 ΔS. Corta um 0 com 0 aqui. ΔS vai ser 9.000 sobre 2, que dá igual a 4.500. 4.500 metros até ele chegar na velocidade que ele quer. Beleza? Próximo. Um balão que possui velocidade ascendente de 10 metros por segundo, ao passar pela altura de 50 metros, larga um corpo de 8 kg. De acordo com o enunciado, resolver as 3 questões a seguir. Qual o tempo gasta até o corpo chegar ao solo? Galera, essa questão aqui ficou pouco tempo, pouco espaço para ela. Mas ela é uma questão bem longa. Então, vou ter que dar um zoom bem dado aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos desenhar um balão aqui. Desses balões que levam pessoa dentro, né? E aqui você tem o chão. Você tem uma pessoa aqui, dentro do balão. Essa pessoa, claramente, ela está subindo junto com o balão. Se o balão está subindo, ela está subindo junto com o balão. Então, a velocidade de 10 metros por segundo ao quadrado. O balão está a 50 metros. Pergunta. Primeira coisa, essa questão é uma questão de lançamento vertical ou queda livre? E a resposta é lançamento vertical. Por quê? Quando um corpo for abandonado, vamos dar um zoom aqui no corpo abandonado. O corpo que for abandonado aqui, ele vai sofrer uma velocidade para cima. Então, a trajetória dele será primeiro para cima, de 10 metros por segundo, até parar. E aí, depois ele para, lá em cima, né? E depois ele começa a descer. Então, são os 3 momentos dele aqui, né? Ficou a 0. E ele começa a descer com a velocidade inicial igual a 0, mas vai caindo. Tá. Então, ó, qual o tempo gasto até o corpo chegar ao solo? Bom, a gente aprendeu, galera, que no lançamento vertical você tem que dividir o movimento em 2 partes. Primeiro de subida e depois de descida. Então, vamos analisar o de subida primeiro. Lembrando que esse aqui é um MRUV. Então, vamos lá. Quais são as informações que eu tenho aqui? Eu tenho que a velocidade inicial. Vou fazer de azul. Vou até diminuir o tamanho da letra aqui. Velocidade inicial igual a 10 metros por segundo. A velocidade final da subida vai ser 0. A aceleração vai ser 10 metros por segundo. Uma parte vai estar atrapalhando, outra parte vai estar ajudando. O tempo eu não sei e o espaço eu não sei. Tá? Então, vamos calcular primeiramente da subida. Então, vamos escrever aqui, subida. Na subida, galera, eu quero calcular o quê? O tempo. Eu consigo calcular o tempo somente pela V igual a V0 mais AT. Por quê? Porque a velocidade final na subida vai ser 0, a inicial é 10. Na subida, a gravidade ela atrapalha, então vai ser menos 10t. Vai ficar 10t igual a 10, logo t. O tempo de subida é igual a 1 segundo.
Vocês me viram repetir incessantemente que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Mas acontece que aqui o balão é um balão, né? Então ele vai subir, ele vai fazer assim, vai subir e vai descer, só que ele vai descer muito mais. Então é impossível que o tempo de subida e descida seja igual. Mas eu sei que o tempo de subida é 1 segundo. Qual a outra pergunta que eu posso fazer? O quantos metros ele andou nessa subida? Então, na subida ainda, estamos analisando a subida. Vou escrever aqui e vou calcular o quanto que ele andou. Pode ser por Torricelli ou função horária da posição. Eu vou fazer pela função horária. S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Então, o quanto que ele andou foi 0, velocidade inicial 10 vezes 1 segundo. A gravidade vai estar atrapalhando, então menos 10 vezes 1 ao quadrado dividido por 2. S vai ser 10 menos 10 sobre 2, que dá 5. Então, enquanto ele subia, ele subiu 5 metros. Boa. Por que essa informação é importante? Porque agora, quando eu for para a descida, num espaço que eu não sei onde é que eu vou usar, tá. Vou usar aqui em cima, tá? Agora, na descida. A descida, galera, ela não vai ser de 50 metros, como era no início. Ela vai ser de quanto? De 55. Por quê? Ele subiu mais 5 metros. Agora ele vai cair livremente. Então, a pergunta é uma questão de queda livre agora. Quanto tempo ele demora para cair 55 metros? Então, vamos calcular. Sei a velocidade final? Ó, vamos reescrever aqui agora para a descida. Velocidade final da descida? Não sei. Deixa eu fazer de azul. Velocidade final da descida? Não sei. Velocidade inicial da descida? 0, porque ele parou lá em cima. Gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. O delta S eu sei que é 55 metros, ou altura, né? E o tempo não sei. Então, ó, com essas informações, se eu quero descobrir o tempo, eu posso utilizar o quê? Não posso usar Torricelli, eu tenho que usar... eu teria... Vamos lá, deixa eu lembrar vocês aqui. Eu tenho essas equações aqui, né? Espera aí, onde é que estão elas? Eu tenho essas equações aqui. Eu tenho que calcular o tempo. Só que acontece que eu não sei a velocidade final, então essa aqui não me serve. Só serve a função horária da posição. Na descida, tá? Lembrando. Então, S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado dividido por 2. Então, o S vai ser de 55 metros. Ah, professor, como é que eu faço para saber se é o S ou o S0? Gente, eu costumo fazer o seguinte. Se eu passar o S0 para o outro lado, eu vou achar que S menos S0 igual a tudo isso. S menos S0 é a variação da posição. Então, resumindo, ou então a altura, né? É isso que eu faço sempre que eu substituo o S sozinho pelo valor, né? Então, resumindo, aqui vai dar 55 esse S. Velocidade inicial, 0, porque na descida. Na descida, a gravidade ajuda, então é 10. E o tempo, não sei, ao quadrado sobre 2. 10 dividido por 2 dá 5. Então, passa dividindo, t ao quadrado igual a 55 sobre 5, que isso aqui dá 11 segundos. Ixi, e agora tem que tirar a raiz quadrada de 11, né? 11, então t vai ser igual a raiz quadrada de 11 segundos. Confesso que eu não sei. Professor, como é que eu faço quando eu não sei a raiz quadrada de um número? Bom, a gente pode estimar essa raiz quadrada, né, galera? Seguinte, como? Quais são os números que a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5. Vou pegar esse primeiro. Se eu fizer 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Então, o número está entre 9 e 16. 11 está entre 9 e 16. Então, a raiz está entre 3 e 4. Está mais perto do 3. Então, eu poderia chutar 1. 3,5, vamos chutar um 3,5 assim, só para ter uma estimativa. 3,5 vezes 3,5, 5 vezes 5, 25. 3 vezes 5, 15, mais 2, 17, 0. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. Ficou aqui 5, 12, vai 1. 112,5. Então, é menos que 3,5. Vamos colocar aqui que é 3,3. Beleza? É uma estimativa só, tá, galera? Não se preocupem com isso. Então, se o tempo de subida foi 1 segundo e o de descida foi 3,3, o tempo total a gente pode colocar sendo 4,3. Beleza? Qual a distância percorrida pelo corpo? Opa, se ele subiu 5 metros e caiu 55, aqui, ó, deixa eu riscar aqui. Se ele caiu 55 e subiu 5, qual foi
a distância percorrida, né? Lembrando que é diferente de deslocamento. Então, a distância percorrida foi de 60, ΔST. Vou colocar só D, né? D igual a 60 metros. Qual a velocidade do corpo ao chegar ao solo? Opa, tem como calcular, não tem? Como? Na descida, tem que estar preocupado com a descida. V igual a V0 mais AT. V é o que eu quero calcular. 0, gravidade 10, tempo raiz de 11. Então, a gente estimou que isso aqui era 3,3, então ficaria 3,3 vezes 10, que dá aproximadamente 33. Essa aqui é a velocidade dele ao chegar ao chão. Então, vamos colocar aqui aproximadamente. V igual a aproximadamente. Boa. Tudo bem? Vamos lá. Só vou pausar para conferir uma coisa aqui, galera. Só um instantinho. Maravilha. Vamos continuar. Vamos lá. Outra questão agora. Sabendo que um projétil foi impelido verticalmente de baixo para cima, piu, com velocidade de 250 metros por segundo, qual a altura atingida pelo projétil? Questão de lançamento vertical de novo. Agora eu quero saber só a informação da subida, né? Então vamos anotar. Putz, ficou sem espaço aqui, mas vamos de novo. Subida. Subida. Vamos ver os dados que a gente tem. Velocidade inicial, V0, 250. 250 metros por segundo. V final, 0, porque ele para. Gravidade, 10. Tempo, não faço ideia. E a altura, que é o ΔS, é o que eu quero calcular. Opa, então aqui, ó, vamos lá. Aquelas equações que a gente tem. Vou fazer questão de anotar de novo para vocês decorarem isso aqui na mente. V igual a V0 mais AT. S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. E V ao quadrado igual a V0 quadrado mais 2A ΔS. Bom, eu quero calcular o ΔS, né? E eu não tenho tempo. Então, eu me sinto inclinado a utilizar qual equação? Torricelli. De novo, já falei, se você quiser calcular o tempo e depois usar isso aqui, tudo bem. Dá certo também. Mas vou fazer por Torricelli. Velocidade final ao quadrado, 0, porque ele para. Velocidade inicial, 250 ao quadrado. Na subida, a gravidade atrapalha. Então, menos 10. Menos 2 vezes 10 ΔS. Então, vai ficar menos 20 ΔS. Passa para o outro lado, fica 20 ΔS. É igual a 250 ao quadrado. Pô, 250 ao quadrado dá quanto? Confesso que eu não sei, tá? Vamos fazer 25 vezes 25 aqui. Depois a gente acrescenta 2 zeros. 25 vezes 25. 5 vezes 5, 25. Sobe 2. 2 vezes 5, 10. Mais 1, 12. 0. 2 vezes 5, 10. Vai 1, 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Então dá 625. 625 acrescenta 2 zeros. 20 ΔS igual a 625, 00. 62.500. Corta um zero com zero. Então vai ficar ΔS é igual a 6.250 sobre 2. ΔS vai dar 3.125 metros. Boa, galera. Boa, 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 boa. Questão 9. Galera, essa questão aqui, antes de começar a resolver com vocês, parei, né? Eu olhei e falei, putz, tá faltando dado, né? Porque quando fala um nadador... Deixa eu ler primeiro, né? O nadador pula verticalmente um trampolim de 10 metros de altura. Ao atingir a água, sua velocidade é de aproximadamente tanto. Então, ó, quando ele fala que ele pula, a imagem que vem na minha cabeça é a seguinte, que tá o trampolim aqui, tá a água aqui, e ele faz o quê? Ele faz um salto vertical para cima. Dá a impressão disso. Fui lá no item, conferi no livro que eu tirei essa questão, e ele fala que ele pula simplesmente assim, né? Ele tá aqui, ele se abandona para cá. Não chega nem a ser um lançamento horizontal, é só um pulinho pro lado, né? Só que aí, isso aqui virou uma questão de quê? De queda livre. Então, V0 igual a 0. Confuso, né? Eu imaginei que fosse alguma coisa assim, enfim. Então, vamos fazer essa questão de queda livre, né? Interpretando também que tem muita questão de queda livre na lista. Logo, alguma coisa pode ter a ver com a prova. Então, vamos anotar os dados. V0 igual a 0. V final, não faço ideia. Altura. Ele fala que a altura do trampolim, né, o ΔS, é 10 metros. Gravidade igual a 10. E o tempo eu não sei. Olha só, ele quer saber a velocidade final. Velocidade final. Eu não vou copiar isso aqui de novo. Mas, se eu quero saber a velocidade e eu não tenho tempo,
É o tempo aqui, eu não sei. Eu posso usar o quê? Torre Tchery de novo. Então, vamos lá, essa equação é muito boa. V ao quadrado igual a V0... Não. Torre Tchery vai me servir? Vai me servir. V0 ao quadrado mais 2A delta S. Velocidade final é o que eu quero calcular. Inicial, 0. 2 vezes a gravidade, que é positiva, porque ajuda. E a altura é 10. Então, V ao quadrado vai ser 2 vezes 10 vezes 10, que vai dar 100, dá 200. Aí você fala, putz, professor, e raiz quadrada de 200, como é que fica? Vou fazer uma coisa nessa questão que eu não costumo fazer. Eu vou fatorar esse número, né? Poderia fazer uma aproximação? Poderia. Não, eu não vou fatorar, não. Vamos lá, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma aproximação. Galera, a gente sabe que 10 vezes 10 dá 100. Então, não é 10, é maior que 10. 11 vezes 11, deixa eu passar vergonha agora, mano. Eu vou errar a tabuada aqui. 11 vezes 11 dá 121. 12 vezes 12 dá 144. 13 vezes 13, 169. Tô craque, hein? 14 vezes 14, pô, não sei, mano. Não sei de cabeça. Vou fazer aqui. 14 vezes 14, 4 vezes 4, 16. Vai 1 vezes 4, 4 mais 1, 5, 0, 4, 1. 6, 9, 1. Quê? Sabia que dava isso aí, não. 196. Olha só, então, resumindo, se eu colocar 15, vai dar 225. Ah, 15 eu sei, 15 eu sou craque. Então, 15 dá 225. Então, você concorda que o número que está entre 14 e 15, só que na verdade ele está muito perto do 14. Muito mesmo, 14,0 alguma coisa, 14,1, sei lá. Então, eu posso aproximar isso aqui e dizer que V dá aproximadamente 14. Beleza. Por que isso? Aqui a unidade está em metros por segundo e ele pede para passar para quê? Para quilômetros por hora. Então, para terminar a questão, de metros por segundo para quilômetro por hora, multiplica por 3,6. Professor, não sei fazer. Vamos na mãe aqui junto comigo. Também não faço ideia de fazer isso de cabeça. 4 vezes 6, 24 sobre 2. 1 vezes 6, 6 mais 2, 8. 3 vezes 4, 12, vai 1. 1 vezes 3, 3. Ixi, me perdi. 3 vezes 4, tá. 3 mais 1, 4. Isso aqui vai dar 6 embaixo. 8 mais 4, 12. 126. Não, peraí. Meu Deus do céu. O que eu fiz, pelo amor de Deus? 14. O espaço ali me quebrou. 4 vezes 6, 24, sobe 2. 1 vezes 6, 6 mais 2, 8. 0. 3 vezes 4, 12. Vai 1. 3 vezes 1, 3 mais 1, 4. Dá 4, 0, sobe 1, 50,4. Então, a velocidade dá aproximadamente 50,4 km por hora. Logo, aqui. Tudo bem? Eu não sei se eu marquei as outras, né? Ah, os outros não tinham alternativa. Beleza, então chegamos aqui às questões que eu diria serem as principais, né? Não é segredo para ninguém que eu falei para vocês que a nossa questão discursiva será sobre lançamento oblíquo. Então é o seguinte, um bombeiro tenta apagar um incêndio do quarto pavimento. A inclinação do bico da mangueira é de 45 graus, sendo que a água sai com uma velocidade de 14 metros por segundo. Na situação descrita, desprezando a resistência do ar, conseguiria o bombeiro apagar o fogo? Seguinte, vamos reforçar aqui, que está meio difícil de ver, mas eu acho que vocês conseguiram ver. Aqui, a distância do bombeiro até o prédio é de 1,5 metros. Vou colocar em cima, na verdade. Perdão, a distância que eu falei aqui é... Caramba, não sei o que é esse 1,5 não. Essa informação tá meio aleatória aí, né? Aqui tem 10 metros, aqui tem 12 metros. Não sei o que é esse 1,5 aí não. Ah, sei não. Calma aí. Vamos aqui. Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, quarto andar. Não, já me perdi, porque aqui ele falou que era no quarto pavimento. Quarto pavimento é 1, 2, 3, 4. Isso aqui é o que? É o quinto? Putz, ficou confuso. Galera, eu vou pausar o vídeo porque eu vou verificar se na imagem original dá para entender melhor esse desenho, que eu achei meio confuso, tá bom? Já volto. Galera, eu vou mostrar para vocês uma coisa aqui
que é... Eu vou colocar a imagem original, porque você vai ver que é pior do que a normal, né? A imagem original é essa aqui, ó. Então, tá pior ainda para ver, né? Não dá para entender nada. Sendo assim, vamos ficar com a imagem que a gente tem mesmo. Boa. Então, vamos lá. Pelo que eu entendi, é o seguinte. 12 metros é a distância do bombeiro até a base do prédio. 10 metros é a altura até o andar. Não sei. Esse 1,5 aqui eu não faço ideia do que é. Vamos lá, vamos tentar resolver essa questão. A pergunta é: conseguiria o bombeiro atingir o fogo? Bom, então vamos começar do jeito de sempre, né? Eu tenho uma velocidade aqui, um vetor velocidade V0 de 14 metros por segundo. E ele forma um ângulo com a horizontal aqui de 45 graus. Beleza. 45 graus. Então eu tenho que calcular o Vx e o Vy. O Vx aqui vai ser V0 vezes o cosseno do ângulo. Então Vx vai ser 14 vezes raiz de 2 sobre 2. Vx vai dar 7 raiz de 2. E o Vy vai ser V0 vezes seno do ângulo. Vy vai ser 14 também, vezes o seno de que é o mesmo, né? Então, raiz de 2 sobre 2 também. Então, também vai ser 7 raiz de 2. Tá. Então, o Vx e o Vy estão aqui. Tá. E agora, eu tenho que saber o seguinte. Bom, para eles, eu tenho que saber se a força do Vy vai ser suficiente para chegar até aqui em cima. Então, eu tenho que calcular, de alguma maneira, a altura máxima alcançada pelo jato de água. Só que para isso eu tenho que saber quanto tempo demora para chegar, né? E aí ele falou o seguinte, ele falou que está a uma distância do prédio, né? É isso que ficou meio confuso. Ele está a uma distância do prédio de 120 metros. 120 não, perdão, 12 metros. Então, se eu tenho um Vx de 7 raiz de 2 e uma distância de 12 metros, vamos calcular qual é o tempo. Lembrando que no Vx a gente se trata de MRU. Então, 12 é igual a 0 mais 7,2t. 7 raiz de 2t. Aqui vai dar uns números feios, galera. Eu fiz essa questão aqui, ficou meio cruel com vocês, né? Essa questão aqui, ela claramente permite o uso da calculadora, né? Porque aqui você tem números feios. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir um espaço para fazer essa questão com calculadora. Vou calcular a raiz de 2, multiplicar por 7. Isso aqui vai dar 9,89. Então, 12 igual a 9,89t. Então, 12 igual a 9,89. O tempo, então, para chegar no prédio, o negócio vai ser de 1,21. 1,21 segundos. Beleza, então eu calculei qual foi o tempo que demora para o jato chegar no prédio. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou ter minha atenção no eixo Y e vou ver aonde vai estar uma partícula de água lá nesse tempo, para ver se ela vai alcançar lá a altura de 10 metros. Beleza? Então, eu vou olhar para o eixo Y, a função horária da posição é S igual a S0 mais V0t, mais até o quadrado sobre 2. Então, S de 1,21 vai dar igual a 0. Velocidade inicial da água é 7 raiz de 2, né? Que eu já vi aqui quanto que dá raiz de 2 vezes 7, que dá 9,89, vezes o tempo, que é 1,21. Aqui, a aceleração é negativa, porque aqui é uma parábola com concavidade para baixo, né? Vai ser um negócio assim. Então, menos 10 vezes 1,21 ao quadrado dividido por 2. Perdão, galera, por essa questão. Jamais eu queria torturar vocês fazendo isso na mão, esses números feios. Vamos lá, então vamos ver quanto vai ficar. 9,89 vezes 1,21. Isso aqui dá 11,96 menos 1,21 ao quadrado. 1,21 vezes 1,21 dividido por 2 vezes 10. Isso aqui vai dar menos 7,32. Então, moral da história, isso aqui vai dar uma posição, 1,21, de menos 4,63 metros. Opa, perdão, mais.
Então significa o quê? Que a posição no eixo Y, quando estiver no pé aqui do prédio, vai ser de 4,63. Moral da história, o jato de água vai estar fazendo isso aqui, ó, aproximadamente, né? Então, não é assim. Então, ele não alcança. Então, vamos ver as alternativas. Não. Não é essa, não é a primeira, porque não tem... Não alcança, né? Então, ó, não. Se ele diminuir, ó, a letra... Deixa eu ler, desculpa, eu tô pensando. Letra A. O bombeiro vai alcançar? Sim, pois o alcance é de 20 metros. Não. B. Não, pois o jato de água atinge o prédio apenas uma altura de 6,3 metros. Não, não é essa. Mas de alguma coisa minha intuição está dizendo que vai ter a ver com isso aqui que a gente não utilizou, né? Então talvez seja. Não, pois o jato de água atinge o prédio a altura de 9 metros. Não, também não é. Sim, pois a altura máxima que o jato de água atinge é superior a 10 metros. Não. Então, ó, a alternativa vai ter que ser uma das duas. Então, provavelmente eu vou ter que utilizar esse 1,5 metro aqui para alguma coisa que a gente não utilizou. Eu vou interromper aqui, vou pausar essa questão e vou ver aonde que a gente deveria utilizar esse 1,5. Vou até reolhar a imagem original para ver se tem algum sentido. Galera, descobri o que era esse 1,5, que está totalmente fora de escala. Galera, 1,5 é a altura que está sendo, que está a mangueira aqui, né? Isso aqui é 1,5. E aí a gente termina o problema. Por quê? Porque quando a gente for calcular aqui, isso aqui está tudo certo, tá? A parte do tempo que demora a chegar no prédio está certa. Só que aqui, quando eu for fazer essa conta, o espaço inicial, a posição inicial da água, né, no caso, não é zero, porque ela não está no chão. Ela está onde? Ela está em 1,5 metros. Então aqui, travou um pouquinho, mas aqui, em vez de ser 1, vai ser 1,5. Então isso aqui vai ser, no final das contas, eu tenho que somar 1,5. Então se eu somar 1,5 aqui, olha o que vai aparecer. 4,63 mais 1,5 dá aproximadamente 6,13 metros. E aí, com isso, a gente tem a alternativa correta. Aí você pode falar, professor, mas não deveria ser 6,3? Mas a gente fez um monte de aproximação aqui, né, galera, para poder adequar os números que eram decimais. Então, a alternativa certa é essa aqui, tá bom? De novo, peço perdão, eu não me... Nossa, e outra, a gravidade aqui ele usa 9,8 também, não reparei isso, né? Então, aonde que mudaria? Aqui, ó, aqui não seria 10. Vou fazer aqui só para ficar mais exato. Se eu usasse 9,8 aqui, vamos ver quanto que ia ficar a conta exata. 1,21 na calculadora, tá? Claro. 1,21 vezes 1,21 dividido por 2 vezes 9,8. Aqui seria 7,17. Então, 7,17 menos 11,96 seria 4,78. Somando 4,78, 1,5, daria aqui 6,28. Então, estaria mais próximo disso, né? O resto aqui que ficou faltando é por conta dessa aproximação que a gente fez, dessa aqui, e por aí vai. Tá bom? Questão difícil essa. Última questão da nossa lista. Uma bola está parada sobre um gramado de campo horizontal na posição A. O jogador chuta a bola para cima, imprimindo velocidade V0. A bola sobe e desce, atingindo o solo novamente na posição B. Sabendo que V0 é igual a 4i mais 6,9j metros por segundo, g igual a 10, determine. Olha só, então, quando ele fala aqui pra gente que V0 é igual a 4i chapéu mais 6,9j chapéu, o que ele está dizendo pra gente? Está dizendo que a componente que está no i chapéu, que é o eixo x, equivale a quanto? Equivale a 4 unidades. Então, vou até fazer um diagrama aqui, ó. Ai, calma aí, tá dando zoom não. Travou, aí. Então, ó, o diagrama vai ser o seguinte, significa que ele vai ter 4 unidades para cá, 4 metros por segundo no caso, e ele vai ter 6,9 nesse eixo aqui. 6,9. Se eu somar esses dois vetores aqui, vai dar esse vetor resultante aqui, ó. Né? Vocês aprenderam lá a soma de vetores, que é justamente isso aqui, ó, de 60 graus. Justamente isso. Tá. Resumindo,
O 4 aqui é a componente x, Vx. E o 6,9 vai ser o V0y. É isso. Então, primeira pergunta. Qual é a altura máxima? Altura, eu estou falando do eixo x ou y? Y. Então, vou usar as equações do eixo y, que são aquelas mesmas. Mais uma vez, V igual a V0 mais AT. S igual a S0 mais V0t, mais AT ao quadrado dividido por 2, e V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Então, olha, eu quero saber a altura e eu não sei o tempo. Qual equação eu vou utilizar? Bom, ele pergunta a altura primeiro, né, antes de tudo. Altura máxima. Eu poderia utilizar a equação de Torricelli. Vamos lá utilizar a equação de Torricelli para encontrar a altura máxima. Lembrando que isso aqui é tudo sobre o eixo y. Então, velocidade final. Galera, eu vou até repetir aqui. Vy ao quadrado, V0y ao quadrado, mais 2A delta S. Qual é a velocidade final no eixo y? Zero, porque na subida ele para. Então, zero. Estamos falando aqui da subida. Velocidade inicial no eixo y. A gente calculou aqui que é 6,9, né? 6,9 ao quadrado mais 2. Opa, mais não. Mais 2 vezes a aceleração da gravidade. Só que na subida a gravidade ela faz o quê? Atrapalha. Então, ao invés de ajudar, vai ser 2 vezes menos 10. Delta S. Então, vai ficar 6,9 ao quadrado, que eu vou aproximar nesse instante para 7. 7 ao quadrado dá 49. Então, 0 vai dar 49 menos 20 delta S. Passo o menos 20 delta S, para o outro lado fica positivo. Delta S vai ser 49 sobre 20, que dá 4,9 sobre 2, que dá aproximadamente 2,45 metros. Então, essa altura máxima aqui da situação. Aproximadamente, tá? Perdão. É um pouquinho menor do que isso. Então, a altura máxima é essa. 2,45 metros. Qual o tempo total no ar? Galera, então o tempo total no ar, eu quero calcular o tempo agora, né? Eu não posso utilizar essas equações que não tem tempo, tipo Torricelli. Eu posso utilizar através dessa aqui, ó. V igual a V0 mais AT. V final, 0. Velocidade inicial, 6,9. A aceleração atrapalha aqui, né? Então, 10t. T vai ser aproximadamente 6,9 sobre 10. Isso aqui dá 0,69 segundos de subida. Então, se a subida é essa, a descida é 0,69. Logo, o tempo total dá 3,8. 1,38. Boa. Então, 1,38 segundos. Qual o alcance máximo? Bom, o alcance máximo eu estou falando sobre o eixo x, né? Então, agora eu tenho que utilizar as equações do eixo x, que são S igual a S0 mais Vx vezes t. Então, S igual a 0 mais Vx, que a gente calculou, viu lá, né? Viu aqui, ó. Vou até voltar aqui, tá aqui, ó, Vx. 4 vezes 1,38. Pessoal, não sei fazer, nem eu. Então, vamos lá. 1,38 vezes 4. 4 vezes 8, 32. 3 vezes 4, 12, mais 3, 15. Vai 1 vezes 4. 4 mais 1, 5. 2,5,52 metros. Esse é o alcance no eixo x. Beleza? Qual o módulo da velocidade máxima da bola? Gente, eu vou fazer da velocidade mínima primeiro. Nessa trajetória aqui, aonde que acontece a velocidade mínima? No topo, né? Por que no topo? Porque no topo a velocidade y vale 0. E a velocidade x? A velocidade x ela é constante, né? Então ela é sempre a mesma. Então se lá atrás ela era 4, aqui em cima vai ser quanto? 4. Então a velocidade mínima vai ser 4. Depois que ela passar daqui, ela vai começar a acelerar de novo. Então vai ficar, sei lá, não sei, vai um número, vai 4, aí depois começa 4,1, 4,2, 4,3, até cair. Então a mínima é o Vx. Então a mínima aqui é 4. E a máxima?
onde está a máxima? Bom, se a velocidade mínima é lá em cima, a máxima é aqui nos extremidades, né? Ou seja, perto de chegar no chão ou saindo do chão. E aí, galera, eu vou precisar matar essa questão com a chave, a lapatada finale. A última coisa que a gente pode fazer para acertar isso aqui. Que é o quê? Se eu tenho uma velocidade no eixo y de 6,9 e no eixo x de 4,0, para somar esses dois vetores, galera, para encontrar isso aqui, eu precisaria fazer o quê? Pitágoras. Então, tá aqui, ó, 6,9. O V0 é o que eu quero calcular, a velocidade máxima. V0 quadrado, Pitágoras, tá? Soma do quadrado dos catetos, quadrado da hipotenusa. 4,0 ao quadrado mais 6,9 ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16. Vou aproximar isso aqui, tá? Vou chamar de 7. 7 ao quadrado, 49. V0 quadrado vai dar 16 mais 49. 49. Vai dar aproximadamente 6 mais 9. Fica 5. Sobe 1. 4 mais 1, 5 mais 1, 6. Raiz de 65. Isso aqui dá um pouquinho maior do que quanto? Um pouquinho maior do que, se eu tirar a raiz quadrada, né? Raiz de 65 é quase igual a aproximadamente 8 metros por segundo. Então, agora eu sei fazer até a projeção que eu tinha dito para vocês, ó. Ele começa aqui com 8, aí vai 7, 6, 5, 4. Chega aqui em cima. Aí, 5, 6, 7, 8. Aí chega aqui embaixo de novo. Beleza? Então, galera, isso aqui é a nossa resolução da nossa revisão. Tem questões que são um pouquinho complexas? Tem questões que são um pouquinho complexas, mas tudo é possível de ser feito, tá bom? Esse vídeo ficou um pouco grande, mas eu agradeço ter ficado até aqui. Espero que vocês tenham aproveitado isso aí. Pulem as questões que já sabem fazer. E é isso, tá bom? Forte abraço para vocês. Até mais. Valeu, galera.